O que conquista pessoas é sábio. Provérbios 11:30. 9. Conselho do pescador mestre. Jesus era um grande psicólogo. Em seus métodos de ensino, primeiramente encontrava um ponto de acordo. Então, partindo do conhecido, percorria pelo desconhecido, levando junto seus ouvintes. Eis que o mundo vai atrás dele. João 12:19. Queixaram-se seus inimigos. Havia uma razão. O mundo não ia após os fariseus. Eles eram muito frios e críticos. Nem o escriba meticuloso, com seus escritos secos e empoeirados, encontrava o mundo a lhe seguir. Quando Jesus apareceu como mestre, era como uma corrente vivificante em meio ao deserto espiritual de um ritualismo debilitado. Seus ouvintes eram atraídos pela simpatia de sua aproximação e se maravilhavam com a profundidade das verdades expressas em linguagem tão simples. Não era somente aquilo que ele dizia, mas a maneira como falava que cativava os indivíduos. Ele tinha um método que apelava às pessoas, o qual transmitia a seus discípulos. Encontrar um método para que a mensagem alcance a mente dos ouvintes requer mais estudo e preparação do que colecionar material. Jesus era o príncipe dos mestres. Assim, todos os apóstolos, exceto Judas, se tornaram grandes mestres. Quando pensamos em Sócrates, Platão e Aristóteles, grandes mestres que se destacaram na história, vemos que nenhum deles, nem mesmo todos juntos, alcançou influência tão ampla e variada na vida humana quanto os mestres treinados por Jesus. Os apóstolos não eram meramente um grupo selecionado. Leia a promessa de Jesus em Mateus 13:52. Por isso, todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Pense nisto, um escriba trazendo coisas novas. É inacreditável. Eles pertenciam a uma ordem que se orgulhava por ser capaz de reproduzir com máxima exatidão cada detalhe de um documento. A originalidade não deveria ter lugar no pensamento de um escriba. Modificar a cópia do original, por pouco que fosse, desqualificaria todo o trabalho. Eis que Jesus declara que se esses copistas, secos como poeira, adotassem seus métodos, tornariam-se pais de famílias espirituais, trazendo de suas casas espirituais para a alegria de seus hóspedes coisas novas e velhas. Que promessa! Revolucionária, mas verdadeira. Certamente nosso coração clama: ó Mestre, ensina-nos seu método, faça-nos pais de família espirituais e nos capacite a trazer as velhas verdades de uma maneira nova. Apresentação contextualizada. Os métodos evangelísticos de Paulo são um exemplo dessa estratégia. Quando ele lidava com judeus, demorava-se principalmente nas escrituras proféticas e na lei de Deus. Quando lidava com os gentios, usava um método diferente. Aos gentios, ele, Paulo, pregou a Cristo como sua única esperança de salvação, mas não teve, a princípio, nada definido para dizer quanto à lei. No entanto, depois que o coração deles foi alegrado com a apresentação de Cristo como o dom de Deus ao nosso mundo, e com o que estava incluso na obra do Redentor, ao fazer o sacrifício de alto preço para manifestar o amor de Deus ao ser humano, o apóstolo mostrou com a mais eloquente simplicidade esse amor a toda a humanidade, tanto judeus quanto gentios, para que todos fossem salvos por meio da entrega do coração a Cristo. Assim, quando, enternecidos e subjugados, os ouvintes se entregaram ao Senhor, ele, Paulo, apresentou a lei de Deus como prova de sua obediência. Era esta a maneira de ele agir. Adaptava seus métodos para alcançar as pessoas. O grande apóstolo não fugia da verdade. Ele a apresentava por completo. Sua grande preocupação não era provocar discussões, mas evangelizar. Os olhos dos homens estavam cegos pelo preconceito, e isso ele procurava prevenir. Não suavizava a mensagem nem a encobria, mas tinha cuidado para não fechar os olhos de seus ouvintes.
Sua mensagem também era de vida ou morte, porém ele adaptava seu método de aproximação conforme seu público. Somos admoestados a seguir os mesmos métodos. Não saliente os aspectos da verdade que são uma reprovação dos costumes e práticas do povo, enquanto eles não tiverem a ocasião de saber que acreditamos em Cristo, em sua divindade e preexistência. Não insistais em apresentar logo no início ao povo os aspectos mais controversos da nossa fé, a fim de que não fecheis os ouvidos daqueles a quem essas coisas veem como uma nova revelação. Sejam-lhes apresentadas as porções da verdade que sejam capazes de aprender e apreciar. Cristo, o tema. São estes os nossos temas: Cristo crucificado pelos nossos pecados, Cristo ressuscitado dentre os mortos, Cristo nosso intercessor perante Deus. E intimamente relacionada com estes assuntos acha-se a obra do Espírito Santo. Apresentai com voz genuína uma mensagem afirmativa. Exaltai-o ao homem do Calvário, cada vez mais alto. Há poder na exaltação da cruz de Cristo. Cristo deve ser pregado, não em forma de controvérsia, mas de maneira afirmativa. Assume a vossa posição sem contenda. Reúnam as declarações mais contundentes e positivas sobre a expiação que Cristo fez pelos pecados do mundo. Reúnam todas as declarações afirmativas e provas que fazem do Evangelho as boas novas de salvação para todos quantos recebem a Cristo. Exposições corretas. Quando a alegria de Jesus encheu o coração do evangelista, sua apresentação não será meramente argumentativa, mas uma apresentação radiante do Salvador, que veio trazer paz e alegria ao mundo perdido. É necessário aprender a ir ao encontro das pessoas onde elas estão. Não apresentar assuntos que suscitem controvérsias, não dar instruções que possam confundir a mente. Sejam-lhes apresentadas as porções da verdade que sejam capazes de aprender e apreciar. Embora possa parecer estranho e chocante, muitos reconhecerão com alegria que nova luz se derramou sobre a palavra de Deus. Ao passo que fosse a verdade apresentada em tanta quantidade que não a pudessem receber, alguns iriam embora para nunca mais voltar. Eis aqui outro princípio vital. Apresentar a verdade depressa demais assusta o povo. Foi-me mostrado que nossos pastores expõem com rapidez demasiada seus assuntos e apresentam cedo demais em sua série de conferências os aspectos que mais despertam reação. Mas os homens que não são prudentes apresentam cedo demais esses assuntos e fecham assim os ouvidos das pessoas, ao passo que, com maior cuidado, fé, aptidão e sabedoria, eles teriam levado esses temas passo a passo através dos importantes acontecimentos das profecias e detendo-se em assuntos práticos referentes aos ensinos de Cristo. Perdemos muitas pessoas em nossas conferências, não porque elas rejeitem a mensagem, mas porque estão confusas. Os fracos resultados que temos são consequências de não seguirmos os métodos do ensino de Cristo. A couraça de combate e o espírito de debate precisam ser abandonados. Se quisermos ser semelhantes a Cristo, precisamos atingir as pessoas onde se encontram. Existem dois extremos que precisam ser evitados. O primeiro consiste na abstenção de declarar todo o conselho de Deus e incorrer no espírito dos reavivalistas atuais que clamam paz, paz, quando não há paz, introduzindo em seus trabalhos um elemento que promove os sentimentos, mas sem conter o coração. O segundo extremo consiste em sempre estar martelando sobre as pessoas de maneira rude, falando de modo que pensem que vocês são irritados. Muitas vezes, a verdade é apresentada de tal maneira que as pessoas, em vez de se aproximarem da mensagem, afastam-se delas. Com palavras tão cortantes como navalha, alguns cortam as orelhas do povo. E isso é o fim da história
de sua conversão à verdade. Ensino equilibrado. Em vez de imitar a Cristo em sua maneira de trabalhar, muitos são severos, críticos e ditadores. Afastam as pessoas em vez de atraí-las. Esses nunca saberão a quantas pessoas suas palavras rudes feriram e desanimaram. Muitos se ocupam quase exclusivamente com temas doutrinários, ao passo que a natureza da verdadeira piedade, a piedade experimental, recebe pouca atenção. Jesus, em seu amor e graça, sua abnegação e sacrifício, sua mansidão e tolerância, não é apresentado perante o povo como deveria ser. Muitos que aceitam a verdade ensinam-na com espírito áspero. Deus quer desviar a mente da convicção da lógica para uma convicção mais profunda, elevada, pura e gloriosa. Muitas vezes, a lógica humana tem quase extinguido a luz que Deus quer fazer brilhar em clarear os raios, para convencer os homens de que o Senhor da natureza é digno de todo louvor e glória, porque é o Criador de todas as coisas. Sou instruída a dizer a nosso povo: sejam cautelosos ao apresentar a mensagem, não faça investidas pessoais a outras igrejas, nem mesmo à Igreja Católica Romana. Os anjos de Deus veem nas diversas denominações muitos que só podem ser alcançados com a maior preocupação. Sejam, portanto, cuidadosos com nossas palavras. Não sigam nossos pastores os próprios impulsos em acusar e expor os ministérios da iniquidade. Sobre esses temas, o silêncio é eloquente. Muitos se acham enganados. Falem a verdade em tons e palavras de amor. Cristo Jesus seja exaltado. Apeguem-se à afirmativa da verdade. Apeguem-se à afirmativa da verdade. Nunca deixem o caminho reto traçado por Deus no intuito de fazer um ataque a alguém. Esse ataque poderá causar muito dano, mas nenhum bem. Poderá extinguir a convicção em muitas mentes. Deixem que a palavra de Deus, que é a verdade, conte a história da incoerência dos que se acham no erro. Deve apresentar a verdade com humildade, com o mais profundo amor pelas pessoas e um sincero desejo quanto à salvação delas, deixando que a verdade as alcance. Não devem desafiar os pastores de outras denominações, nem procurar provocar debate. O desafio, a altivez e o escárnio devem proceder dos oponentes da verdade, que desempenham o papel de Golias. Porém, nada desse espírito deve ver-se naqueles a quem Deus enviou para proclamar a última mensagem de advertência ao mundo sentenciado. Miguel, o arcanjo, não quis fazer uma acusação injuriosa, nem mesmo contra o diabo. Jesus se recusou a lutar contra o grande acusador, utilizando munição que não pertence a seu reino de amor. Que não pertencesse. Jesus se recusou a lutar contra o grande acusador, utilizando munição que não pertencesse a seu reino de amor. Nós também não deveríamos combater o argumento com o argumento, pois o amor vai mais longe do que a lógica. É de lastimar que muitos não reconheçam que a maneira em que a verdade bíblica é apresentada tem muito que ver com as impressões feitas sobre a mente das pessoas, com o caráter cristão formado mais tarde na vida dos que recebem a verdade. Espírito de unidade. A maneira pela qual a verdade é apresentada diz respeito não somente à sua aceitação ou rejeição, mas também ao espírito da igreja estabelecida posteriormente pelo evangelista. Se as pessoas forem alcançadas por meio de argumentos cortantes e mordazes, a igreja que formarão sobre esse fundamento será um grupo marcado por debates e polêmicas. Um dos princípios fundamentais para uma boa colheita é uma semeadura adequada, ou seja, boa preparação do solo e cuidados durante a semeadura.
É bom lembrar que a maneira com que se faz a semeadura determina em grande parte a colheita resultante. De Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. Sigam os métodos do Mestre. Assim, muitas pessoas serão atraídas e convertidas. Em seu ministério, Cristo atraía as pessoas e as mantinha em sua audiência. Era nas horas quietas da madrugada que ele, em oração, recebia sua técnica. Isaías 50:6. Sua sabedoria vinha de seu Pai Celestial. Para levar pessoas à conversão e mantê-las firmes na fé em todo o tempo, é necessário buscar sabedoria em Deus. A menos que isso seja feito, jamais conquistaremos pessoas para o reino celestial.